Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Antigamente o ditado dizia o seguinte: quem viver verá os cumprimentos da profecia. Hoje, quem está vivendo, está vendo. Exatamente isso. O que antes era em oculto, deixou de ser e passou agora a ser explícito. A tentativa é fazer com que mais pessoas comecem a adotar também as práticas. É óbvio que eu estou falando aqui da dica do nosso querido irmão, foi o primeiro a enviar, o Pedro Nedved. Um abraço forte pro Pedro. Eu inclusive fiz questão de esperar. Eu não faço questão de ser o primeiro, eu faço questão de ser preciso no que eu estou falando. Para entender um pouquinho o que está sendo feito, meus irmãos, você precisa saber como pensa as pessoas que adoram essas coisas, essas entidades malignas e como elas se manifestam. Eu trouxe aqui algumas páginas do meu diário que eu vou ler aqui para vocês. Veja, o poder das estátuas e pinturas satânicas. Por que as pessoas fazem imagem dessas coisas, né? Que chega, dói nos olhos, as imagens tão feias. E por que as pessoas fazem isso e as adoram? Elas não passam de obras feitas por homens, assim como diz a Sagrada Escritura. Porém, meus irmãos, toda idolatria abre brecha para a ação demoníaca. Então, algumas dessas obras são satanicamente inspiradas. Os demônios podem aparecer ao lado delas, dessas estátuas, e dar proteção aos seus adoradores e agir no lugar onde estão. Por isso a elite faz heróis em homenagens a deuses pagãos que são fáceis do demônio para se manifestarem e agirem na vida de crianças e adultos. O que é que você vê hoje em dia, por exemplo? Você vê a Marvel, né, trazer o Thor. Ora, o Thor, o deus Thor, é um deus pagão, um deus que recebia sacrifícios humanos. De toda a imagem que eu quero que você preste muita atenção, primeiro eu vou passar aqui, inclusive foi matéria da mídia, né? Tá aqui, ó. Em crise, Atlético faz campanha macabra para convocar a torcida e entregue sua alma. Na zona de rebaixamento do Brasileirão, Furacão faz vídeo com cara de filme de terror e pede um pacto com os torcedores na reta final. Desligue o modo arena e ligue o modo caldeirão, ou seja, não adianta mais tentar ganhar na bola, certo? O que eles precisam agora é das entidades dando sorte para fazer com que a bola entre no gol, para fazer com que os resultados sejam favoráveis. E é isso que eles conseguem, meus irmãos. A diferença, há mais de 20 anos pesquisando, né, da nossa crença em Deus, é que Deus é do coletivo. Deus não atende capricho de ninguém. Deus tem a infinita sabedoria e sabe o que é melhor para nós, mesmo que nós mesmos não percebamos isso. Aquele que perde a sua vida aqui, ele a ganhará. Mas no mundo físico isso parece uma derrota. Se você olhar cada discípulo de Cristo, você vai ver que nos termos carnais, todos foram derrotados, incluindo o próprio Cristo. Mesmo que ele tenha ressuscitado, ele foi embora, não vive aqui. Mas nós sabemos que esse mundo não é nada, ele é passageiro. A nossa vida dura muito pouco. E o que vale é lá, é o paraíso eterno. Mas essas pessoas não querem saber disso, elas querem aqui, o agora. Então, essas histórias que a gente sabe que foi de sacrifício para a salvação de toda a humanidade, para essas pessoas não parecem isso. E elas se submetem às vontades do maligno, porque acham que o maligno é um pai mais atencioso, está preocupado com os seus caprichos, está preocupado com o nosso egoísmo. Ah, eu preciso muito de uma Ferrari. Você não vai atrás de Deus sabendo, ó Senhor, eu preciso muito de uma Ferrari, né? Você não vai, você vai agradecer pelo que você tem. O próprio Jesus Cristo nos disse que antes que a gente peça, o Pai já sabe, não precisa nem você pedir. Agradeço pelo que você já tem. Então com Deus é assim, não tem mimimi, mas com o demônio tem. E essa galera que só crê quando vê, elas vão atrás, fazem o que os satanistas pedem e conseguem. E o Atlético fez questão de demonstrar isso. Vamos ver o vídeo junto. Em seguida eu vou deixar vocês verem, certo? Em seguida eu vou explicar para vocês. Vejam aí. Nada mais humano que atribuir uma conquista a um fator oculto, obra do acaso, alinhamento dos astros, golpe de sorte, forças sobrenaturais. Em nossa história, não é diferente. Muitos insistem em dizer que temos um pacto. Chegou a hora de assumir. Sim, nós temos. Uma força que não precisa ser vista para ser sentida, que muitos dão o sangue para manter viva, que nos levou a conquistar o inimaginável, que só existe porque oferecemos nossa vida a ela e que nos protegerá nos momentos mais difíceis. Entregue sua alma
porque a força que nos trouxe até aqui é a mesma que nos manterá. Desliga o modo arena. Liga o modo caldeirão. Bom, para quem não viu, espero que tenha prestado atenção. Nesse primeiro trecho, o que é que você vê? Você vê um homem totalmente de preto, né? Ocultando a sua face. Eu já expliquei que isso aqui é feito porque as forças malignas que eles invocam são tão poderosas e maléficas que elas podem destruir inclusive quem invoca. Então eles ocultam a própria face e usam símbolos para dominar essa força. Em seguida você vê um céu, né, cheio de corvos, indicando o que? A morte. Esse é um pássaro, né, que muita gente considera inclusive uma das formas do próprio ceifeiro. Depois você vê ele entrando num portal, vê o céu respondendo isso, o céu em fúria, né? E em seguida você vê já ele no templo, né, profanado, claro, com várias velas e um livro, né, junto com essas velas, escrito O Pacto para a Vitória. Ou seja, vamos fazer um pacto para a vitória. Você vê também um eclipse, a lua completamente vermelha. Você vê que todo o videoclipe ele tem essa imagem vermelha, né, que simboliza o sangue e o próprio inferno. Aqui você vê as almas, né, queimando. É isso que acontece. As descrições de algumas camadas do inferno, né, muitas pessoas acreditam que o inferno tem camadas e as almas são distribuídas a ele dependendo do pecado. Então, algumas delas descrevem justamente isso, que o fogo vai consumindo essas pessoas até sobrar apenas os ossos e depois elas são reconstruídas para sofrer o mesmo tormento de novo. Aqui você vê esses crânios pegando fogo, uma alusão a isso. Em seguida você vê a pessoa totalmente encapuzada andando na rua, que de repente se transforma em um portal para o inferno, mandando a mensagem clara e evidente, né, para quem quer perceber que esse é o rumo espiritual que aquela pessoa está seguindo. Você vê o lado físico e o lado espiritual. E depois eles mostram uma data falando de alinhamento de astros, né? E aqui dá para entender que foi em 2001. Mais uma vez você vê as trevas cobrindo o sol, né? Você vê ali a luz representando o bem sendo engolida pelas trevas, que é muito maior, o eclipse, né? E aí você vê quem é ela, como sempre, né? Várias mãos e inclusive o esoterismo, né, levando ali as várias mãos a ele, né, a coruja, que é um ser, né, muito adorado pelos ocultistas. Inclusive Alex Jones mostrou isso, provou isso ao mundo no Bohemia Grove, né, onde eles sacrificavam coisas àquela estátua, né? Inclusive existe vários prédios, verdadeiras fortunas para fazer eles em forma de coruja, né? Eles acreditam que esse ser é especial porque ele vê para todos os lados, ele consegue dar a volta na sua cabeça. E muitos acreditam também que essa é uma das formas do próprio anticristo. Quando ele vem à Terra, ele pode se fazer de coruja. Isso é uma crença muito antiga. Você vê que até mesmo se você olhar as lendas gregas, você vai ver que o próprio Zeus também às vezes vinha visitar a humanidade como uma águia, né? Lúcifer também poderia vir como uma coruja branca, né? Aí continua ali com o esoterismo, um porco, né, sacrificado ali também, o banquete, né? Eles falam de forças sobrenaturais. Você já vê várias pessoas andando no portal. E essa é a imagem mais importante. Eu poderia explicar muito mais aqui para vocês, mas eu vou parar por aqui, porque essa é a imagem mais importante de todas, né? Um caldeirão, e você vê que eles estão fervendo alguma coisa, e não é uma sopa de tomate, né? Se algum idiota, com perdão da palavra, achou que era uma sopa de tomate, é muito idiota mesmo, né? Aqui a gente não faz vídeo para idiota, a gente faz vídeo para pessoas despertas. Isso aí é sangue humano sendo fervido, simples assim. Essa é a imagem mais importante de todas, meus irmãos. E o vídeo segue, né, mostrando claramente o aperto de mão entre o time, né, entre o demônio e talvez o dirigente ali do time. Mostra vela, destruição da família, enfim, né, não precisa mais eu mostrar, porque eu acho que vocês já foram capazes de perceber sozinho o que realmente significa aquilo. Então tem forças ocultas trabalhando, e elas trabalharam após eles se exporem desse jeito, né, homenagearem, porque isso aqui é uma homenagem ao diabo. Eles já conseguiram a vitória deles, ó. A matéria aqui, ó, de 26, né, no caso, essa matéria que a gente viu primeiro aqui foi de 24/10, né, estourou esse videoclipe, e apenas alguns dias depois, no dia 26 precisamente, eles tiveram uma vitória. Atlético domina o Cruzeiro, quebra a sequência e dorme fora do Z4, ou seja, da zona de rebaixamento, né. O Atlético respira aliviado nesse sábado, 26, após quebrar uma sequência incômoda de 11 jogos. Eu já disse para vocês que os 11, né, para essa turma, significa o espiritual, né? Deus seria 10,
O próprio futebol todo foi armado assim, né? São 11 jogadores. O 11º seria o que está acima de Deus. Deus seria o 10 e o 11 seria algo que está acima dele, como eles colocam o próprio Satanás. E eles acham que vai ficar com o mundo. Na crença satânica, eu já falei para vocês, eles não acreditam que Jesus vai chegar aqui e os justos herdarão a terra. Eles acham que a maioria já fez a sua escolha, ou seja, escolheu Satã, e serão maioria, e portanto Cristo vai pegar os poucos escolhidos e levar lá para o paraíso, deixando a terra nas mãos deles, já que o próprio Cristo não seria, na visão deles, preste atenção, capaz de destruí-lo. E nem Satanás seria capaz de destruir Cristo. Seria um empate de 0 a 0 aí, e cada um pega o que é seu e vai embora, ficando a terra para o próprio Satanás. É isso que eles pensam, né? Não estou dizendo que é certo, eu não acredito nisso, obviamente que não. Eu acho que ele que vai levar um monte de almas com ele, né? Assim como todos nós cristãos sabemos. Então eles acham que Satanás ele é um pai atencioso, porque cobre esse capricho. Agora, sobre o caldeirão de sangue, meus irmãos, eu vou trazer mais um trecho aqui do nosso diário, que fala o seguinte, ó: as 3 classes dos demônios que operam no meio dos homens. Terceira classe se chama familiares. Preste atenção, família, aqui para quem não manja. Nessa pesquisa, eu cheguei à conclusão que o demônio usa 3 tipos de demônios, e eles são divididos em 3 classes. É como se você fosse construir um prédio, né? Vai ter o arquiteto ali, seria a primeira classe. Tem os pedreiros, né, que são capazes de interpretar as ordens e fazer corretamente do jeito que o arquiteto está mandando. E tem, né, os ajudantes que estão ali, que é a classe mais baixa, ajudando ali o pedreiro a conseguir concluir a tarefa. Então vamos lá. No inferno seria a mesma coisa, as 3 classes de demônios que operam no meio dos homens. A terceira classe é classificada como familiares. Esses se passam por amigos e protetores, adoram fingir serem parentes queridos e imitam suas vozes e pensamentos. Agem no meio religioso ensinando doutrinas estranhas e distorcendo o evangelho. Me diga se isso aqui tem como estar errado, meu irmão. Anos de pesquisa, simplesmente isso. Classe 2 são os guerreiros. Esses espalham ódio e a discórdia entre amigos, vizinhos e familiares, influenciando com sentimentos ruins aos indivíduos. Influenciam atritos por raça e várias etnias da sociedade. Causam guerras abertas entre as nações. Para esse tipo de espírito aqui, meu irmão, eu quero dar inclusive um conselho. Sabe aquele amigo seu, familiar, que sempre chega para falar mal de alguém? Meu irmão, se a informação que essa pessoa vai trazer sobre outra, ela não vai acrescentar em nada. Ah, fulano gosta de arrancar catota do nariz. Corte esse tipo de comentário. Não aceite esse tipo de comentário. Quando alguém vier falar isso com você, você diz: meu irmão, isso aí não me interessa não. A pessoa tá roubando, a pessoa tá cometendo algum crime? Não. Então por que você tá falando mal dela? Você é invejoso, você tá sendo influenciado por essas entidades. É a grande verdade. São os guerreiros. Esses espíritos entram por essas brechas e às vezes nós mesmos nos pegamos nisso, e eu faço questão, né? Quando alguém, até aqui em casa mesmo, vem: olha, fulano, eu digo: olha, o que fulano fez, dá pra gente fazer? Nos prejudicou? Não, então nem fale. Eu hoje tô assim, por isso muita gente hoje me acha chato, família. Me acha chato por conta disso. Mas, né, eu que pesquiso essas coisas, sei como eles agem. E se a gente der brecha, ele entra mesmo. Quando você pensar que não, dentro da sua casa, no meio dos seus amigos, está um inferno. Por quê? Porque pequenas fofoquinhas que não fazem diferença nenhuma, todo mundo comete erro, acabou se infiltrando dentro da sua casa, dentro da sua família. Então não deixe essa desgraça entrar, tá certo, família? Corte pessoas que vêm com isso. Primeiro a gente tenta, né, encaminhar a pessoa, livrar ela desses pensamentos. Mas se ela insiste, o melhor que você faz é se afastar. Continuando aqui, a primeira e última classe são os obsessores. Eles tiveram perdas mentais quando foram expulsos do céu. Os ferimentos de guerra deixaram sequelas e alguns deles não pensam direito. E apenas sentem ódio profundo por Deus e querem destruir tudo que ele criou. Com eles não tem acordo, não adianta adorá-los. Eles querem ferir o Criador e para isso destroem o ser humano como forma de se vingar. E aí é que entra a capa preta e tudo que você viu nesse videoclipe. Como eles sabem que essas entidades não dá para se adorar, porque elas nem têm a consciência, o raciocínio normal mais, elas são forças demoníacas devastadoras, sabe? Igual como você vê em desenhos e em filmes, aquele bicho enfurecido. Eles estão assim, são forças diabólicas. Então eles precisam se ocultar e fazer a invocação com os símbolos certos. Olha, o que eu tô falando para vocês é muito pesado e levou anos de pesquisa para eu explicar. Nessa imagem eu tirei ela como a mais importante, que você vê que todos eles estão com as mãos banhadas em sangue e o caldeirão cheio, fervendo. Essa é a única maneira de usar esses demônios ao seu favor. Você se oculta, você usa os símbolos certos e você sacrifica.
A prova disso, meus irmãos, está na quantidade absurda de pessoas que desaparecem no Brasil e no mundo. Agora mesmo, 27/10/2024, quando eu estou fazendo esse vídeo, vocês provavelmente estão vendo no dia 28. Se eu tiver tido a graça dele passar, essa moça está desaparecida e essa menina também, ó. Olha aqui a data, ó. Com apenas 14 anos, natural de Florianópolis, Santa Catarina. Desapareceu em 22/10/2024, ó. Vista por último em São José, Santa Catarina. Aqui está o contato, né? Para quem tiver qualquer informação, ajuda essa família. Ela pode ter se perdido, sei lá, fugido com algum namoradinho. Deus queira que seja algo desse tipo, né? Mas a grande verdade, meus irmãos, é que infelizmente eu estou dizendo que é o caso dela. Se Deus quiser, a família vai encontrar, tá certo? Mas é só para dar um exemplo aqui para vocês. Muitas dessas pessoas somem, nunca mais aparecem. E aí tá a explicação. Esse caldeirão, repito, ele não está cheio de suco de tomate. Isso aí não é ketchup. As mãos desses homens não está suja de tinta. Entende, meus irmãos? Tudo pela vitória, tudo pelo prazer momentâneo, tudo pelos bens carnais. É isso que essa galera quer. Só isso. Enfim, meus irmãos, esse é o máximo que eu posso ir. Já fui até demais, né? Não é à toa que eles querem cancelar aqui de todo jeito o nosso alcance, o nosso canal, e ele tá no ar graças a cada um de vocês até hoje. Eu faço de tudo aqui, né, para passar o máximo de informação possível, e eu acho que dentro dessas próximas semanas eu devo estar lançando o nosso diário com todas essas informações, muito mais. Aqui eu só arranho, né? Você pode ver que nessas aqui eu não fiz questão nem de mostrar as páginas, porque é pesado, tá certo, família? Então não vai ser para todos, eu já deixei isso claro também. As pessoas que estiverem interessadas, quando estiver pronto, eu vou selecionar algumas, porque vai ser muito limitado, tá certo, meus irmãos? E é isso, é o que dá para fazer, né? Algumas informações elas precisam ser assim mesmo. Não dá para você simplesmente abrir para todo mundo, porque tem gente que não tem nem a capacidade de compreender. Tá certo, meus irmãos? Então é isso. O que eu mais gostei para finalizar esse vídeo foi dos comentários dos próprios torcedores, né? Que ficaram revoltados, porque chegou a hora de escolher entre o bem e o mal. Ó, só para deixar claro aqui, foi Isaac, né? Um rapaz chamado Isaac. Só para deixar claro uma coisa, o mundo espiritual não é para brincadeira. Aí o outro aqui, ó. Obrigado, Furacão. 24 anos sendo torcedor desse time. Cresci com minha mãe me ensinando a ser atleticano. Derrotas e vitória fechado com vocês. Mas isso é inadmissível. Perder um torcedor apaixonado por esse time. Deus seja louvado. Está repreendido esse posicionamento de vocês. Aí outro aqui fala em Deus. Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste mundo chegou ao entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandece a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Triste Atlético, não pensou em seus torcedores cristãos, perdeu um sócio, meus valores são inegociáveis. Então muita gente aqui ficou revoltada, tanto é que o vídeo só tem 1.600 likes, né, e 904 dislikes, isso porque as pessoas não colocam o aplicativo aí, né, a extensãozinha para ver. Porque o YouTube, meus irmãos, na verdade ele não removeu os dislikes. O que ele fez foi ocultá-los. E você pode instalar aí uma extensão no seu navegador. Você vai procurar extensão para ver os dislikes do YouTube. Sem vírus, sem nada. E você totalmente limpo, né? E você vai poder ver os dislikes. E faço questão que você dê o seu dislike nesse vídeo, né? É do canal do próprio Atlético Paranaense. E antes o que era oculto. Graças a essa nova cultura que já está montada, né? Com a força das trevas, as leis sendo moldadas para isso. Eles podem sair agora do ocultismo e influenciar milhares de pessoas que, ao verem isso aqui, né, passando por situações difíceis, olha, se deu certo para o time, por que não daria para mim? Então você vai ver o aumento desses crimes, já está acontecendo. Você vê mãe ceifando filho, arrancando cabeça, filho fazendo a mesma coisa, moleque de 8 anos entrando, né, em fazendinha e eliminando vários animais. As forças demoníacas estão aparecendo. Eu tenho pegado vários fenômenos do nosso canal. Inclusive tem gente que nem acredita. Caramba, Davi, não acredito que eu acabei de ver isso. Porque o incrédulo é isso. Quando ele mesmo vê, tem pessoas que são tão incrédulas, meus irmãos, que quando ela mesmo vê, ela acha que foi fruto da imaginação. Aí ela vê com outra pessoa e ela acredita não. Ela acha que teve uma ilusão coletiva. É assim mesmo. O cara, quando não quer acreditar, não tem quem faça. É por isso que o próprio Deus diz que não há pior cego do que aquele que não quer ver. Não tem como você fazer um cego enxergar se ele não quiser enxergar. É isso, meus irmãos. Então tá aí, né? Espero que você tenha entendido. Agradeço demais a cada um de vocês. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!